O Senhor Jesus estava prestes a fazer algo grandioso, que não poderia ser feito por mais ninguém a não ser por Ele, porque Ele se fez carne, homem, e Ele cumpriu toda a lei, foi perfeito. E o Cordeiro de Deus estava ali, sendo apresentado naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados. Isso é Isaías, capítulo 53. Hoje nós entramos e mergulhamos no que aconteceu na vida do Senhor Jesus e na nossa, porque transformou nossas vidas também. Nós vamos entender o profeta tantos anos antes daquilo acontecer, ele profetizou o que viria a acontecer com o Messias. Vamos pedir antes de tudo a direção? Meu Deus, que privilégio hoje nós podermos estar lendo esse capítulo 53 de Isaías e poder ver o Senhor ali naquela cruz e contemplar a morte, não que seja hoje bonita a morte do Senhor, não, mas porque ela nos traz a paz. O castigo que era nosso estava sobre o Senhor e Ele nos reconciliou de volta com o Pai. Hoje o Senhor está vivo, sentado à destra do Deus Pai e nos deu o Teu Espírito e é Ele que eu rogo, pedindo que Ele nos dê a condição de entender e de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Amém. Então, versículo 1 do capítulo 53 de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O comentário diz assim, quem deu crédito? As Escrituras apresentam um relatório do trabalho do Messias na terra, tanto no que se refere à sua obra, quanto às suas palavras. Elas mostram a sua entrega, o seu amor, a sua devoção pelo Pai e pelos aflitos, mas relatam também que apenas uma pequena porcentagem de pessoas naqueles dias creu nele, comparada à grande massa de descrentes que o ouviu. Nem mesmo seu povo e os seus irmãos creram, a princípio, que Jesus era o enviado de Deus. João 1, do 11 ao 13, diz: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando ele fala que nós fomos feitos, filhos, não é para todos. O mundo pensa assim, todos são filhos de Deus, mas é um engano. Filho mesmo é só quem creu. Não nasceu, os quais não nasceram do sangue, quer dizer, não é a linhagem dela, uma linhagem importante, uma família rica, tradicional, que traz a ela a salvação. Nem a vontade da carne, quer dizer, o cumprimento de toda a lei, e nem a vontade dos homens, mas a vontade de Deus. Quer dizer, a pessoa nasce do Espírito Santo. Essa então se torna verdadeiramente filha de Deus. Continuando no comentário do bispo, a cruz declara a maior mensagem de salvação à terra seca, que é a humanidade incrédula e perversa. No entanto, muitos rejeitaram essa mensagem no passado e continuam a desprezá-la hoje. Romanos 10, 16, o apóstolo Paulo diz assim: Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Em 1 Coríntios 1,18, ele diz assim: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Concluindo o comentário do bispo, contudo, aqueles que creem no Senhor Jesus e em sua palavra, Deus se revela e manifesta em sua vida o emblema maior do seu poder, seu braço forte. Então, quando nós cremos, no que o Senhor Jesus fez, isso nos leva a uma atitude de entrega da nossa vida para Ele. Nós deixamos de ser senhores de nós mesmos para ter Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. No 2, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca,
não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não fazia boa aparência nele, para que o desejássemos. O comentário do 2 diz, não tinha beleza nem formosura. A atração que o Messias despertaria nas pessoas não era por sua beleza física, mas por seus atributos espirituais. Em seu aspecto humano, não havia nenhuma glória aparente, mas nasceu de uma família simples. Viveu sem pompa ou privilégios, não recebeu uma educação aristocrata, não era membro da classe sacerdotal. Desse modo, Jesus não correspondia às expectativas dos judeus para que ele fosse o Messias prometido. Ao fazer isso, o Todo-Poderoso ensinou que não vê e não age como os homens. As pessoas são tão presas a falsos conceitos que avaliam e apreciam apenas o que é externo. 1 Samuel 16:7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Concluindo o comentário, normalmente o ser humano valoriza dotes físicos e intelectuais, eloquência e nível social, mas ignora a intenção do coração. Por isso sofre e é enganado, pois tudo aquilo que ele tem como referência para si é meramente superficial. Israel desconsiderou o mais esplêndido rei ao julgá-lo por sua aparência na sua primeira vinda. E olha, é tão forte isso, né? Quer dizer, o Senhor Jesus veio e aqueles religiosos deveriam estar prontos para reconhecê-lo como Messias, mas decidiram renunciá-lo. Como que eu sei isso? Por exemplo, foram os magos, os reis magos, procurar por Jesus. Sabiam que ele era o Messias. E quando falaram com Herodes, Herodes tinha mandado até matar as crianças, lembra? Por causa disso. Então, ele mandou chamar os sacerdotes da altura e perguntou, questionou eles, é verdade que o Messias vai ser assim, 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 como esses reis magos estão dizendo? Eles falaram, sim, vai ser nascido assim, 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 deram todos os detalhes, confirmando. E então, quer dizer, os reis magos foram ver o Messias e eles não. Eles queriam proteger, na verdade, o cargo sacerdotal deles, o conforto, a casa, o bem-estar. E Jesus, ele não veio buscar isso, ele veio buscar nada dessa glória do mundo, ele veio buscar a salvação da alma. Então, o Senhor Jesus buscava o aflito, o cansado, o sobrecarregado, o doente, aqueles que ninguém queria. Era esse que ele queria, porque ele não veio por aqueles religiosos, né? Pelo contrário, aqueles religiosos, o Senhor Jesus ainda chamava-os de hipócritas, porque eles não faziam a vontade de Deus. Então, ele não tinha aparência, não tinha formosura. Ele escolheu as coisas mais simples do mundo para poder vir a ele, né? Uma manjedoura, uma mãe pobre, um pai pobre, né? Nessa terra. Ele viveu simples, como um camponês. Ele dormia ao relento. Ele não tinha morada certa. Enfim, ele não tinha nenhum luxo, não andava a cavalo, não andava de charrete, não andava, ele simplesmente andava a pé. Para você ver que ele escolheu o contrário do que esse mundo valoriza. E aí o 3 ele diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O comentário diz assim, o mais rejeitado entre os homens. Essa profecia foi plenamente cumprida no Senhor Jesus, principalmente em seus últimos dias como homem na terra. As Escrituras declaram que o Messias seria experimentado no sofrimento, acostumado com a dor e com desprezo. Em outras palavras, um homem de dores. Sua aparência causaria repulsa em quem o visse, por isso os homens escondiam o rosto dele. Nos dias da prisão, da tortura e da morte, o Senhor foi privado de sono e de alimentação adequada, até mesmo água lhe foi negado. Ele foi espancado, esbofeteado, cuspido, escarnecido, a ponto
de seu corpo e principalmente seu rosto ficarem deformados. Não fizemos dele caso algum. Significa que as pessoas lhe viraram as costas por julgarem que o Filho de Deus era alguém sem valor algum. Na opinião das pessoas, nem ele mesmo, nem as suas palavras eram dignos de atenção. O Senhor Jesus foi motivo de zombarias e de rejeição pelo povo, pelos religiosos e pelos romanos em sua época, tornando-se assim o mais rejeitado entre os homens. Não se junte àqueles que, da mesma forma como no passado, desprezam o único que pode salvá-los. Na verdade, eles aguardavam um Senhor Jesus, rei, mas para esse mundo, né? Um super-herói que viria expulsar os romanos de Israel, iria sentar no trono como Davi fez e iria reinar. Mas olha a visão deles, né? Uma visão temporal, porque quantos anos a vida de um ser humano pode durar na Terra? 20 anos, 40, 50, 60, 100 anos, no máximo, né? Então, quer dizer, ou como diz a Bíblia, né, o homem vai viver 120 anos. Não vai durar mais que isso. Quer dizer, olha que visão tão limitada, né? E Deus, através do Senhor Jesus, executando a vontade dele de curar, libertar, transformar e levando o reino de Deus, né? O reino de Deus que não é comida nem bebida, mas está dentro do ser humano. No 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele trouxe, na verdade, a cura para as misérias do ser humano, né? E o 5, mas ele foi ferido por causa das transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O comentário diz do 4 e 5. Tomou nossas enfermidades e nossas dores. Herdamos de Adão uma natureza pecaminosa e corrupta, um corpo sujeito a moléstias e à morte, mas por meio do sacrifício do Senhor Jesus alcançamos o perdão, a natureza divina, o Espírito Santo, a vida abundante e, sobretudo, a salvação. Para nos conceder tantos privilégios, ele tomou sobre si a maldição completa do pecado, carregando em seus ombros um pesado fardo. As enfermidades e as dores, sejam do corpo, sejam da alma, encontram no Messias a completa cura. Mateus 8, 14, 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Concluindo o comentário, a profundidade de suas dores e a intensidade de sua humilhação são vistas ao ser reputado como aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso significa que o Senhor Jesus foi punido, isto é, castigado em nosso lugar. Ele suportou a opressão provocada por todos os pecados da humanidade de uma só vez, sendo que nenhuma dessas transgressões era da sua autoria. Ele, na verdade, foi transladado pelos nossos pecados, né? Por exemplo, a dor de uma prostituta que quer sair dessa vida, ele estava sentindo aquela dor do criminoso que quer sair da vida do crime, a dor da pessoa que sentiu o abuso daquele abusador, a dor do arrependimento do que abusou e sente agora a dor do que ele fez. Quer dizer, o Senhor Jesus estava carregando todas as dores desse mundo. No 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Enquanto não reconhecermos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos andar como ovelhas, perdidas, desgarradas, sem pastor, sem vida, sem força, sem direção. Daí a necessidade de você se entregar para Ele. O primeiro passo é o batismo nas águas, porque o batismo é o sepultamento daquela velha criatura. Quando a pessoa ela reconhece, ela entende
que ela era uma pecadora e ela precisa sepultar, porque ela quer um compromisso com o Senhor Jesus. Então, ela morre para os seus pecados, ela morre para este mundo. Ela é então batizada nas águas. O segundo processo é o encontro que ela vai ter com Deus e o batismo com o Espírito Santo. O 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. O comentário do 7, não abriu a sua boca. O Messias se submeteria voluntariamente às injustiças, torturas e morte. A profecia declara o que exatamente se cumpriu na prisão, na condenação e no sacrifício do Senhor Jesus. Ele não ofereceu resistência aos guardas que lhe prenderam, mas se conduziu de forma dócil e paciente. Não abriu a boca para se queixar dos homens ou para atribuir a eles a culpa do seu fardo e muito menos murmurou contra o Pai. O Senhor, inocente, suportou calmamente o castigo destinado a outros e assim pagou a dívida da humanidade com a boa vontade e disposição. A expressão como um cordeiro faz alusão ao ritual da lei que para a remissão de pecados. Na aliança mosaica, um animal era imolado para que a transgressão do homem fosse expiada. Dessa forma se cumpriu em Jesus a declaração de João Batista sobre o Cordeiro de Deus sacrificado no altar natural de Jerusalém. João 1,29 tem a declaração dele que diz: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem verdadeiramente é de Deus reconhece Jesus como seu Senhor e entende que ele levou sobre ele os nossos pecados e por isso não vou continuar a cometê-los. No 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. O comentário diz: a sua sepultura. Jesus, o Messias, morreu ao lado de ímpios e poderia ter sido sepultado com eles também, ou mesmo ter seu corpo entregue aos animais selvagens ou jogado em uma vala qualquer, pois os romanos eram acostumados a profanar os cadáveres dos condenados à cruz. No entanto, Deus soberano concedeu um sepultamento digno a ele, pois José de Arimateia, além de ir a Pilatos pedir o corpo do Messias, providenciou um sepulcro novo para ele. Está lá em Mateus 27, dos 57 ao 60. E vinda, já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha e rondando uma grande pedra para a porta da sepultura, retirou-se. Continuando no comentário, Nicodemos também honrou o Senhor Jesus em sua morte, pois preparou panos de linho e grande quantidade de especiarias para envolver o seu corpo quando foi retirado da cruz. João 19, 38 ao 42. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, e levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus na preparação para o sepulcro. Seguindo para o 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Comentário do 10. Ao Senhor agradou moê-lo. O pecado cometido pela humanidade exigia uma oferta de sangue. Levíticos 5,15
Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor pela expiação o carneiro, sem defeito do rebanho, conforme a sua estimação em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para que a expiação da culpa. Então está bem claro que era necessário haver o sangue derramado para a remissão dos pecados. E mesmo aqueles pecados que nós cometemos na altura em que éramos ignorantes, não sabíamos que eram. Mas uma vez que passamos a saber, agora não há motivo, não há sentido continuar cometendo. Continuando o comentário. Somente a aspersão do sangue expiava iniquidades, por isso o Cordeiro de Deus foi golpeado dolorosamente. O Altíssimo se agradou da morte do seu Filho, pois ele, por ser perfeito, era o único capaz de apagar a dívida de todas as pessoas. O Senhor Jesus se submeteu a pesados sofrimentos voluntariamente, e o Pai via esse sacrifício como a providência para resgatar suas criaturas. Atos 2, 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Por isso a pergunta é, quem matou Jesus? Não foram os judeus, os romanos, a multidão, muito menos aqueles religiosos, né? Os fariseus, os escribas, sacerdotes, sumo sacerdote. Quem matou Jesus foi os nossos pecados. Continuando o comentário, isso é, havia da parte de Deus um objetivo muito maior, que era a minha e a sua salvação. Porém, o sacrifício continua sendo parte importante da conquista da eternidade e deve ser praticado diariamente por todos que desejam herdar a vida eterna. Para alcançá-la, é preciso haver grande empenho em renunciar às próprias vontades, além de perseverança na fé. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista, ou Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Forte nesse mundo é quem guarda mágoa, quem fala mentira, quem age com esperteza, né? Mas não no reino de Deus. No reino de Deus, forte é o que fala a verdade, paga pela verdade. Forte é quem perdoa. Forte realmente é quem faz violência à sua própria vontade para entrar no reino de Deus. O 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O inocente que morreu pelo pecador. Jesus salvou até aquele ímpio, né? Aquele bandido que estava ao seu lado direito. E o outro rejeitou. Haviam dois, um rejeitou, um aceitou. E você, aceita ou rejeita? Só depende de você. A aceitação ou a rejeição está nas suas mãos. O Senhor Jesus morreu. Fato, consumado, mas está vivo. Ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está agora sentado à destra do Deus Pai e rogou ao Pai para que ele enviasse o Espírito Santo. O Espírito Santo está à disposição de todos os que aceitam a Ele como Senhor e Salvador. E você? Tem essa disposição? Ele está pronto para entrar em você, mas você precisa primeiro tomar os passos necessários para se entregar, tá bom? Gostou? Manda esse vídeo para alguém, dá o seu gosto, põe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Fique bem, Deus abençoe.